E hoje eu gostaria de conversar com vocês, meus irmãos, né, com a palavra do Senhor. Abra comigo lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. É um texto conhecido, também às vezes mal compreendido. Efésios 2, versículos de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10, vamos trabalhar. Nós começamos a trabalhar esse texto na quarta-feira, na reunião de oração, e hoje eu quero aprofundar um pouco mais a respeito desse tema, do texto. Efésios 2, 8 a 10. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo, a tua bênção, a tua graça, a tua palavra, Deus, lida nessa hora, Pai, os louvores que foram entoados ao teu nome também. Que o Senhor receba, que o Senhor de fato venha ministrar o nosso coração com a tua palavra, nos encoraje, Pai, fortaleça cada vez mais o nosso coração. Deus, o Senhor tem nos chamado, Deus, a um nível de comprometimento maior. O Senhor tem nos chamado, Deus, a sairmos da superficialidade e que possamos, Deus, mergulhar, adentrar a águas mais profundas na tua presença. Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, ministre vida sobre esse lugar, transformando os nossos corações, nos fortalecendo, nos dando ânimo, nos desafiando também a viver de acordo com a verdade da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então a gente está finalizando o mês de outubro, e esse é um mês da Reforma Protestante. Só queria trazer assim um breve apanhado para a gente. Aquilo que eu vou falar tem um pouco a ver, né, com o tema da Reforma, né, algumas bandeiras que a Reforma levantou. Então, dia 31 agora vai fazer 508 anos da Reforma Protestante, né, dia 31 de outubro de 1517. Um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, né, ele afixou 95 teses na porta da Igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha. E o teor dessas 95 teses, na sua grande maioria, era contra as indulgências, ou seja, a venda de perdão, né? Se você comprasse aquela indulgência, teria os pecados perdoados, compraria um terreno no céu e uma série de outras coisas. Então, Martinho Lutero não tinha, no primeiro momento, a intenção de dividir a igreja. Só que a igreja não quis se reformar, não quis voltar, né, aos valores e aos princípios da palavra. Então isso, né, desencadeou, né, uma reforma, né, desencadeou um movimento do qual hoje nós fazemos parte, né, esse rompimento, né, com a igreja católica até aquele momento, né, a única igreja, né, que se desvincula do caminho, né, dos princípios da palavra, uma série de coisas é acrescentada. Então a gente percebe esse afastamento, né, lendo a história, o afastamento das verdades bíblicas, uma vez também que o povo não tinha acesso à Bíblia, só tinha a Bíblia, né, em latim. Então o padre, né, o sacerdote, ele ministrava a missa de costa para as pessoas. Então, numa população que poucos tinham conhecimento, poucos tinham acesso à educação, né, bem poucos sabiam ler. Então era um momento muito complicado, esse comércio da indulgência, né, a salvação ensinada como algo que a gente conquista pelas nossas boas obras, porque eu fui uma pessoa boa, porque, né, eu paguei as minhas contas, eu não faço mal para ninguém. Então isso gera, né, me dá a garantia, né, que eu serei salvo, então conquistada por obras. E nesse movimento da reforma, né, Martinho Lutero é o nome mais conhecido, mas outros homens vieram antes deles, acabaram sendo mortos
né, por esse posicionamento contrário à igreja vigente naqueles tempos. Então, Martinho Lutero, né, alemão, o nome mais famoso da Reforma. Temos também João Calvino, né, do qual os presbiterianos, né, eles fazem parte, né? O João Calvino, um teólogo francês, estabeleceu em Genebra, na Suíça, né? Esse cara que vai sintetizar, que ele vai organizar todo o pensamento, né? A gente não crê igual ele. O que vocês creem, então? A gente crê assim, assim. Então, Calvino foi esse cara. O Ulrico Zwinglio também, reformador suíço contemporâneo, né, de Lutero. John Knox, reformador escocês e fundador da Igreja Presbiteriana na Escócia. Então, eles romperam com a tradição, né, da Igreja Romana daqueles dias, né, e por se tratar desse rompimento, o que eles creem agora? É um movimento, né, alguns pontos de pensamentos que ficaram conhecidos como os 5 solas. Né? Esse sola da palavra, né, do latim, que significa somente. Então, os 5 solas da Reforma Protestante, né, diferenciando-se desse pensamento da Igreja Romana, né? O primeiro sola, então, né, somente, sola a Escritura, somente a Escritura. A Bíblia como a única regra de fé, de autoridade infalível, né? Tudo que diz respeito à fé, a Bíblia é o livro, né? O manual de regra, não mais aquilo que a igreja interpretava, não mais a tradição. O segundo sola fide, somente a fé, a salvação recebida somente pela fé, sem méritos humanos. Então, Martinho Lutero, ele lê, né, Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, e essa fé, né, é um dom de Deus. Né? Não é mérito, não faz parte, né, dos méritos humanos. O terceiro sola gratia, somente pela graça, salvação como um dom gratuito, não como resultado de esforços humanos, como cria a Igreja Romana, e muitas igrejas dos nossos dias também crê que ela participa da salvação, né? Há um esforço, há um trabalho humano, por assim dizer. O quarto solus Christus, somente Cristo. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Não há santo, não há nada além desse Cristo, né? Não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. E o quinto sola, então, soli deu glória somente a Deus. Então, toda a glória pela criação, a salvação, a vida cristã pertence unicamente a Deus. Então, esses ensinos da Reforma Protestante, né, baseados na palavra, rompeu com a igreja vigente daquela época, e nós somos, né, herança desse movimento de homens corajosos, de homens que lutaram contra um poder, contra uma instituição poderosa, que tinha o poder de matar quem quisesse, e esses homens, então, foram ali fiéis à palavra. Então, o texto do que nós lemos, então, deixa bem claro que a salvação é pela graça, mediante a fé, né? Não são as obras que nos salvam, né? A salvação nos foi dada, né? E ela leva à prática das boas obras. As boas obras como consequência da salvação que nos foi dada. E hoje eu gostaria, então, de conversar com vocês sobre um tema: salvo para as boas obras. Salvos para as boas obras. Então, a carta de Paulo aos Efésios é considerada, né, como uma obra-prima da teologia. Então, justamente com Romanos, né, ele não está aqui tratando de nenhum problema aparente da igreja. Ele está preso em Roma, ele escreve, né, as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, ele não está tratando de nenhum desvio teológico, ele só começa, então, né, mostrar naquilo que ele crê, daquilo que ele pensa a respeito, qual é a teologia do apóstolo Paulo. Nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios. São 6 capítulos, rapidinho para ler. Você se debruçar por 20 minutos ou 15 minutos, você consegue ler os 6 capítulos de Efésios. Os primeiros 3 capítulos são teológicos, dizem respeito àquilo que Deus fez por nós. Somos, né? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, nos adotou como filho, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E os 3 capítulos finais, então,
né, são práticos e falam como é que eu devo viver de acordo com aquilo que eu já recebi do Senhor. Então, Paulo ele inicia, né, o capítulo 2 dizendo que ele, Cristo, vos deu vida, estando o quê? Vós mortos nos delitos e pecados. Então, toda a condição do ser humano, longe de Deus, independente de quão moral ele seja, independente se seja uma pessoa boa, se não é alguém, não é um criminoso, não é um adúltero, não é um assassino, todo esse que está longe da presença de Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Essa é a condição daqueles que não tiveram um encontro com Jesus. Então, o benefício que o cristão recebe, né, é uma vida que lhe é dada gratuitamente. Então, depois de descrever, né, a morte, a desgraça da pessoa não regenerada, o versículo 4, Paulo chama a atenção para a misericórdia de Deus. É algo que nós precisamos sempre levar em consideração. Eu comecei o culto dizendo, né, de como Deus, na sua misericórdia, nos acolhe como filhos. Então, isso é algo que nós precisamos levar em consideração, a misericórdia do Senhor. Jeremias vai dizer em Lamentações 3 que as misericórdias do Senhor são o quê? A causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Grande é a sua misericórdia para com cada um de nós. Então, Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Então, esse é o cerne do Evangelho. Cristo morreu em nosso lugar. Porque Deus, como um Pai amoroso, entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. Então, João 3,16. Porque Deus... Oh, tá bonito, hein? É isso, esse é o texto magno, né, da palavra do Senhor. O amor de um Deus que encontra homens e mulheres mortos de seus delitos e pecados, e a misericórdia dele não permite que ele fique indiferente à nossa natureza pecaminosa, errada. Então, a misericórdia de Deus, o amor dele demonstrado, né? Então, é algo que nós não conseguimos explicar, né? Deus, ele foi a parte ofendida. No Éden, quando nossos primeiros pais pecam, né, e ofendem a rebelião. Então, o ser humano que precisaria fazer algo para se reconciliar. O que a gente vê no longo do Antigo Testamento, né, e o ápice desse amor em Cristo é que Deus é quem de fato busca essa reconciliação. É Ele quem toma a dianteira, é Ele que se revela. Não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu que escolhi a vós. Então é um Deus amoroso, misericordioso, que está ali, né, buscando, trazendo de volta essa criação que se perde durante o caminho, né? E esse amor constrangedor, né, levou, como nós começamos o nosso culto, 1 João 3,1, a levar a João, né, a expressar, né, com espanto, dizendo: vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E esse amor maravilhoso, dado gratuitamente, né, de uma maneira maravilhosa, ele concede vida àqueles que estavam mortos, vida e também salvação. Então, do começo ao final, a salvação é algo que procede de Deus. Não há a participação humana nisso. O homem não consegue salvar a si mesmo. Se o homem conseguisse salvar a si mesmo, Cristo não precisaria ter vindo à Terra. Então, pelo fato de nós, meus irmãos, não conseguirmos nos salvar, é por isso que Cristo teve que vir. Então, ninguém que está morto consegue se ressuscitar. A gente vê na história pessoas que morreram, né? No Evangelho, em outros lugares da história também, pessoas que morrem e são trazidas por uma oração, mas a pessoa em si não tem esse poder, né, de estar morta e reviver pela conta própria, pelos seus esforços. Então ele não consegue voltar. Então o texto que nós lemos, ele refuta toda a pretensão humana
de querer se salvar, de querer, né, alcançar benefícios, por assim dizer, espirituais. Então, como nós vimos no 5 Sola, a salvação é somente pela graça, né? E a Igreja Romana ainda hoje continua, mantém essa doutrina, e a grande maioria dos evangélicos brasileiros hoje e no mundo creem, né, que precisam fazer alguma coisa para ser salvo, as obras como um requisito para a salvação. Então, o versículo 8 vai dizer claramente que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Ou seja, né, a salvação, ela requer fé. Então, aqueles que têm fé serão salvos. Mas pensem que até essa fé que é necessária para a salvação é um presente e é também uma dádiva de Deus. Então, isto não vem de vós, ou seja, a fé necessária para a salvação também não vem de nós. É dom de Deus. Então, é o plano da salvação. Deus nos salva, nos regenera, nos justifica, né? E tudo que foi feito por nós na cruz é aceito pela fé. Então, ele dá junto com esse pacote a fé necessária e ainda nos dá o Espírito Santo, que convence o nosso coração e nos permite crer, aceitar tudo aquilo que foi feito por cada um de nós. Queres mais ou queres molho? Esse é o pacote da salvação, a salvação pela graça, né? Então, qualquer tentativa humana, de esforços humanos, é jogado por terra diante do texto do qual nós acabamos de ler. Então, a fé que é exercida pela pessoa para a salvação é também uma dádiva. Isto, ou seja, a fé também é dada para cada um de nós como esse presente maravilhoso desse pacote da salvação. O versículo 9 é muito claro quando diz que não por obras para que ninguém se glorie. Porque se tivesse a possibilidade humana de alcançar o céu, né, de se salvar, com certeza nós chegaríamos no céu com a pretensão dizendo, poxa vida, eu mereço estar aqui. Né? Mas, de fato, se a gente olhar para nós, para a nossa vida, pois todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. No céu só entra o que é perfeito. E nós somos imperfeitos, porque já nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então, a nossa natureza, a nossa realidade é uma triste realidade, mas graças à misericórdia divina que nos alcançou, que nos deu tão grande salvação pela graça, nos dá fé, nos dá o Espírito Santo, para que a gente possa, de fato, viver uma vida diante do Senhor. Então, esse texto descarta qualquer possibilidade humana de tentar, né, se salvar, tentar alcançar pelos méritos, né? Poderia ser até, né? Tem pessoas que são mais, que buscam mais a palavra, que oram mais, que têm mais tempo, que se engajam mais, mas isso não é nenhum critério, né? Nenhuma prerrogativa para que a gente alcance a salvação, uma vez que ela é dada gratuitamente. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não de obras. Mas eu posso perguntar para vocês nessa noite, qual o papel das boas obras, então, na vida do cristão? É uma coisa que as pessoas se atentam no versículo 8 e 9, e a gente às vezes não se atenta no versículo 10, que é justamente a continuação desse texto, né? O versículo 10 vai nos dizer o quê? Pois somos o quê? Feitura dele, fomos feitos novas criaturas em Cristo, certo? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para o quê? Para que andássemos nela. Então, essa palavra feitura, né, traduzida do grego, é a palavra poema. Da onde vem essa palavra? Poema. Parecido, né? Então, essa ideia, o que é um poema? Uma obra de arte. Não é isso? É algo que traz beleza, é algo que traz o quê? Encanto, poesia, remete ao nosso coração a pensar naquilo que é belo,
naquilo que é maravilhoso. Não é isso que um poema nos traz? Uma boa canção, uma música, uma canção, uma poesia, né? Isso traz o nosso coração. Então, o ser humano, nascido de novo, agora ele é feito nova criatura em Cristo, ele é o poema de Deus. Então, Deus começa uma boa obra na vida dele e vai trabalhar. Então, a salvação, ela não é um fim em si mesma. Então, somos salvos e acabou. Não, a salvação ela é desenvolvida com tremor e temor. Então, o objetivo, né, da salvação é que a gente possa, de fato, viver, né, demonstrar as boas obras. Essas obras que são feitas em nós são boas porque pertencem a Deus, procedem de Deus. Então, há um mundo também que carece de exemplos e de pessoas que, de fato, entenderam que são ali cópias de Cristo, porque esse é o significado da palavra cristão. Lembram? O que é um cristão? Ele é um pequeno Cristo. Então, aquilo que Cristo proporcionou, mostrou e viveu, o cristão, que é uma cópia, agora criado, ele é esse poema, essa obra-prima de Deus, criada agora com uma nova mentalidade para demonstrar, né, os atributos de Deus através da sua vida e também se engajar, fazendo boas obras que glorifiquem o Pai que está no céu. Então, o propósito de Deus, ao nos salvar, é que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Ele vai dizer isso no capítulo 1, versículo 4, se eu não me engano. Leia o capítulo todo que vai se encontrar lá. Então, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a salvação nos é dada não por aquilo que a gente faz, mas há um objetivo de Deus em salvar o seu povo. Esse povo agora que recebeu essa vida de Deus, ele precisa, de fato, mostrar para as pessoas como, de fato, é viver diante de Deus. Então, por isso que a gente não é salvo e já sobe. Porque se fosse só pela salvação, única e exclusivamente, seríamos salvos e subiríamos, não era assim? Salvou, sobe. Salvou, sobe. Por que a gente continua aqui ainda? Já se perguntaram por isso? Por que a gente é salvo, né, é alcançado pela graça e permanecemos nesse mundo? Justamente para mostrar a luz, o sal, aquilo que a gente falou na semana passada, né? Mostrar, né, como é que é o antegosto do céu. Aqueles que tiveram encontro com Cristo, aqueles que são novas criaturas criadas nele, são de fato esses que vão mostrar para o mundo um padrão, um jeito de viver. Então, para ser semelhante com Cristo foi que somos chamados. Então, Cristo, ele cumpre o seu ministério e vai para junto do Pai. Né? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores ainda farão. Então, nós, como igreja de Cristo, o povo que foi salvo, que foi resgatado, que foi comprado, agora é encarregado de mostrar, de fato, o valor desse Deus que nos chama, que nos salva, e agora também nos comissiona a sermos o quê? Agentes de reconciliação a um mundo que ainda continua morto nos seus delitos e pecados. Qual a diferença daquele que está na igreja de fato que aceitou e aquele que está lá fora? É que a graça alcançou e a vida foi te dada. E agora você, em posse dessa nova vida, é comissionado pelo Espírito Santo ao quê? A levar também vida aos outros. Então nós estamos chamados a sermos parecidos com Cristo. Então o cristão, esse pequeno Cristo, é alguém que vai mostrar as virtudes, aquelas que Cristo mostrou e outras que o Espírito Santo vai nos dando. Romanos 8, 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, meus irmãos, isso precisa ficar muito claro no nosso coração. A salvação não é as boas obras não são a causa da nossa salvação. Não somos salvos por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas a salvação as boas obras, é a consequência da salvação. Então, se a salvação alcançou o coração humano, isso será perceptível, né, e desembocará em quê? Em boas obras. Amém? Então, por que são boas obras? Porque elas procedem de Deus. Então, quando Paulo fala assim, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, né, aquele que está em Cristo é o quê? É nova criatura. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás, não era isso que a palavra fala?
Então, essa nova criação, essa nova criatura, de fato, traz com ela, né, elementos espirituais que os seres humanos naturais, que ainda não tiveram esse encontro com Cristo, não possuem e não podem reproduzir. Podem até tentar reproduzir, né, uma espiritualidade, uma santidade, uma mansidão, até que alguém pise no seu calo. Né? Então a gente consegue burlar algumas coisas, né? Forjar algumas coisas, assim como os magos do Egito, né? Conseguiram fazer algumas réplicas daquilo que Moisés estava fazendo e depois eles não conseguiram mais. Então o ser humano pode até tentar mostrar para os outros que ele é uma pessoa nova, diferente, até que não pise no meu calo. Né? Eu sou uma pessoa muito boa, tá? Mas não abuse da minha boa vontade. Esse não é o pensamento daquele que teve a salvação, daquele que foi feito nova criatura. Esse é o pensamento de um ser humano natural, carnal, que é muito comum, né? Agir pelos impulsos da carne e tudo mais. Então, nós somos uma nova criação de Deus. E Ele começou uma boa obra em nós. E essa boa obra está sendo feita em nós. Caráter, mudança de vida, transformação, né? Mudança de pensamento, de intenções, de desejos, de ambições, vai sendo mudado. E também uma obra que é construída através de nós, agora, os filhos de Deus, agindo nesse mundo perdido, né? Sendo instrumentos de Deus, levando, né, reconciliação, luz, esperança para aqueles que morrem no maligno. Então, aqueles que receberam a vida, a salvação pela graça, eles devem andar de modo que essa boa obra seja manifesta e seja de fato vista pelas pessoas. Então, assim, ó, eu não posso, as pessoas não precisam saber o que eu estou fazendo. Há casos e casos. Se você está fazendo uma doação para que as pessoas te aplaudam, então ninguém precisa ficar sabendo. Mas se vocês, né, que as boas obras de vocês sejam vistas de todos, para que o Pai de vocês seja glorificado, consegue perceber a diferença? Então tem pessoas que estão fazendo boas obras com a intenção de serem vistas. O galardão delas está nessa visão, né, nessa exposição pelos homens. Mas há algo que é feito que precisa ser mostrado de fato, né, para que o Pai do céu seja glorificado e para que as pessoas saibam também que existe um povo morando nesse lugar, que é um povo comprado e diferente daqueles que morrem também no maligno. Então, aqueles que receberam essa vida devem o quê? Andar. Então, fomos criados em Cristo para as boas obras, né? E Deus já preparou essas boas obras para que nós andássemos nela. Há um contraponto, né, no capítulo 2, no comecinho, versículo 3, vai dizer assim, ó, no 2 ao 4, acompanha comigo aí, ó. Nos quais andastes outrora, vocês foram criados em Cristo para as boas obras, das quais Deus preparou para que vocês andassem nelas. Então, o contraponto entre aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram salvos, alcançaram a salvação pela graça divina, e aqueles que andam longe da salvação, é o andar, né? Onde eu ando depois que eu sou salvo e antes de ser salvo. Então, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, antes da salvação alcançar um ser humano, essa é a realidade dele. Andar nos delitos e pecados, a carne que governa, né, o padrão do mundo, é o padrão que eu sigo de sucesso, de beleza, de tudo quanto é coisa. Agora, a partir do momento que há esse encontro com Cristo, essa nova criação, essa boa obra que é feita, leva a pessoa de fato a caminhar outros caminhos e andar em conformidade com a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria brevemente aplicar essa palavra ao nosso coração. Quando nós falamos de salvação, né, nós precisamos evitar dois extremos. O primeiro extremo, né, é achar que a salvação pode ser alcançada pela força do nosso braço. Então, como eu já falei, no Brasil, a grande maioria dos evangélicos brasileiros creem que o ser humano é co-participante da sua salvação, ou seja, né, é muito comum a gente ouvir a frase do tipo, Cristo fez a parte dele, agora você precisa fazer a sua.
Então, há uma confusão em duas coisas, que são palavras parecidas, mas que são totalmente contrárias e diferentes. Não contrárias, mas diferentes. Salvação e santificação. Salvação é o plano de Deus, é a ação de Deus, né? É o trabalhar de Deus sem a atuação no homem. A santificação é o Espírito Santo trabalhando junto com o homem para que ele seja cada vez mais parecido com Cristo. Na salvação não há participação humana. Na santificação há uma cooperação entre nós, a nossa vontade, auxiliada também pelo Espírito Santo. Se deixar sozinho, a gente também ia fazer confusão e não ia conseguir, né, de fato, mortificar a carne. Então o Espírito Santo nos ajuda, né, co-participando com a gente na santificação. Então, nesse meio teológico, né, que crê que o ser humano participa da salvação, que é parte do ser humano também alcançar a salvação, é muito comum nós vermos pessoas orgulhosas, pessoas que parecem que tem um céu só para elas, pessoas que não nos consideram como cristãos, como irmãos, que nos negam a paz do Senhor, que chegam para conversar com a gente. Aí tem um da mesma igreja, Pai do Senhor, querido, Pai do Senhor, e o outro que está ali perto não merece a paz do Senhor, bom dia. Isso gera no coração das pessoas orgulho, soberba, né? Se a salvação dependesse de mim, daria, né, margem para que eu me orgulhasse. Já pensasse? Eu estou orando mais do que o fulano, então eu consigo medir as pessoas. Então eu não vejo ninguém aqui à minha altura, porque eu leio mais, eu oro mais, eu faço mais. Então, meu coração se enche de soberba e de orgulho. E não era isso que estava acontecendo com os fariseus, lembram? No ministério de Jesus? Esses homens que queriam serem vistos dos homens, oravam nas praças, né? Aquela soberba, aquele orgulho, e foi justamente contra eles que Jesus, né, fez as suas críticas mais severas, mais duras, justamente porque o coração deles estava totalmente equivocado, né? Então, esse tipo de pensamento, meus irmãos, gera, né, por mais que seja de maneira, né, inconsciente muitas vezes, uma soberba, porque se depende de mim, é eu quem consigo tudo isso. E já pensasse se Deus fosse de fato esse Deus que colocasse na responsabilidade do ser humano o poder de ser salvo? E você, né, tentando de todas as maneiras possíveis aguentar a salvação, e no final da sua vida você pecou e você perdeu tudo, gente. Que Deus maligno seria esse, não? E dá ao ser humano essa possibilidade. Então eu vou pegar a Isabela, eu vou botar esse saco de 50 quilos na tua cabeça aqui, ó, tu vai até lá na boca da rua, né, uma expressão assim mais litúrgica, né, boca da rua, lá na frente, lá adiante. E se você chegar até lá, sem deixar cair esse saco de cimento no chão, eu vou te dar um presente. Tadinha, ela ia ter tão empolgada, né? E quando ela sentisse o peso do cimento na cabeça dela, que a veinha do pescoço fosse esticar e a perninha, a gente não consegue manter. E é um tipo de pensamento que, ao mesmo tempo que ele dá uma soberba e um orgulho muito grande, mas traz também uma série de questões. Por quê? Porque é muito cruel depositar no ser humano, né, a responsabilidade de ser salvo. A salvação vai trazer a ele responsabilidade, engajamento, a gente vai ver isso também daqui para frente um pouquinho. Então, é um tipo de extremo que a gente tem que evitar, mas um outro extremo também que nós precisamos evitar, e talvez esse fale mais ao nosso coração, porque, né, é muito comum ver isso no nosso meio, principalmente no meio reformado, que muitos vivem a graça barata. Então, Dietrich Bonhoeffer, olha meu alemão, né? Ele foi um pastor alemão. Eu escrevi aqui um pastor alemão, não um cachorro, né? Um pastor, e ele era da Alemanha, né? Então, é um cachorro, na verdade, né? Por mais que o nome seja parecido, né? Dietrich Bonhoeffer. E ele cunhou esse termo no livro dele chamado, né, discipulado. O que é essa graça barata? É um tipo de graça sem compromisso. Muito presente na nossa geração, principalmente no meio reformado. Então, não, a salvação é graça. Nós vivemos no tempo da graça, mas é uma graça que não te leva a um compromisso, a uma responsabilidade. Essa graça também é barata e não funciona, não tem serventia nenhuma. Então, são pessoas que se dizem salvas, mas que não vemos nenhum sinal de mudança na vida dela. Isso é perigoso.
né? Uma salvação parece que é uma salvação intelectual. Aí eu entendi, a salvação é pela graça, né? Eu estava morto, então eu aceitei, eu entendi. Só que a salvação e a vida cristã, ela também é uma questão intelectual, mas não apenas uma questão intelectual. Percebam isso? Precisa de fato descer ao nosso coração. Então, são pessoas que conhecem doutrinas, teologia, no entanto, essas verdades não fazem parte da sua vida. Então, ficou claro, né, que isso, né, a salvação nos é dada gratuitamente, mas meus irmãos, pensem uma coisa comigo, essa salvação nos foi dada de graça, mas aquilo que Cristo fez teve um preço muito alto e nós jamais poderemos pagar esse preço. Então, nos foi dado como um presente, uma dádiva, porque esse é o significado da palavra graça, é um favor imerecido. Eu merecia morrer, eu merecia estar naquela cruz, mas a graça de Deus me alcançou. E essa graça precisa, de fato, gerar no meu coração, né, um compromisso com esse doador da graça, porque senão não faz sentido. Cristo morreu, ele pagou esse alto preço, e agora eu não preciso mais fazer sacrifício, eu preciso o quê? Obedecer e viver de acordo com essa graça que nos foi dada. Então, assim, nós estávamos mortos. Esse texto faz muito sentido para mim, muito sentido, porque eu consigo perceber de fato aonde eu andei longe da graça de Deus. Os caminhos tortuosos que o pecado me levou, né? Caminhos de morte, caminhos de perdição, caminhos de uma série de pecados cabulosos e uma morte espiritual sem perspectiva nenhuma de vida, e de repente essa graça chega, alcança, né, e o olhar agora é aberto e eu consigo entender aquilo que foi feito por mim, e agora eu não quero mais viver, né, de acordo com aquele padrão que eu vivia, eu não quero mais aquela vida, e a vida que agora que nós recebemos pela misericórdia dele, essa graça, essa salvação, gera em mim, meus irmãos, se não tem gerado em você, né, faça essa pergunta, será que de fato eu alcancei essa salvação? Eu recebi perdão, ninguém alcança, né, a gente alcança pela graça. Será que de fato essa salvação está presente na minha vida, mudando o meu coração, mudando o meu caráter? A nossa situação era de extrema miséria, mas a misericórdia nos alcançou. Estamos já chegando no final aqui, e uma coisa que eu tenho percebido é a maioria das pessoas hoje que tem uma boa vida, né, que são pessoas que são fiéis ao esposo, à esposa, que têm o seu trabalho, que são pessoas honestas, pessoas que também têm ética, têm moral. Esse tipo de pessoa, ele não percebe, ele não se atenta o quão perdido e o quão morto dos seus delitos e pecados ele está. Então, Satanás tem triunfado e as pregações também fomentam essa ideia de que está tudo bem financeiramente, está tudo bem em casa, está tudo no lugar, é sinal de que a aprovação de Deus está tudo certo. Agora, aquele que está na sarjeta, aquele que está, né, jogado às margens, ele consegue olhar para a sua vida e entender, e eu estou perdido. Eu estou perdido e eu preciso de um Salvador. E a graça e a salvação é um presente maravilhoso que vai ser ofertado. Nós seremos agentes, seremos instrumentos do céu a levar também essa salvação, esse favor imerecido. Diante dessa realidade, não nos resta outra atitude a não ser o quê? Nos humilhar diante desse Deus. E a colocar o nosso joelho no chão e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha salvação, obrigado por trazer sentido à vida, obrigado por clarear, obrigado por dissipar as trevas, obrigado, Senhor, porque agora eu não quero viver apenas para mim, eu não quero ser um egoísta, um individualista que está só pensando no meu futuro, acumulando bens e finanças e tudo mais. Eu quero de fato, Senhor, que essa vida seja manifesta na minha vida e que eu leve também salvação, graça, bênção e luz ao mundo perdido. Então, o cristianismo não há espaço para orgulho, soberba, vanglória. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Humilhe-se, rebaixe-se, porque tudo pertence, tudo procede
tudo é dele, porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Uma coisa é certa, finalizando agora, de verdade. Quando o pastor fala que eu estou finalizando, tem mais 5 vezes para falar isso, tá? Então já estou na quarta, né? O cristianismo é esse lugar onde não há espaço para mérito, orgulho e soberba. E uma coisa que nós precisamos saber, que a salvação nos conduz às boas obras. As boas obras não são a causa da salvação, certo? Mas a salvação que nos é dada nos conduz a fazer, né, a sermos e a fazermos coisas para o reino, a buscarmos as coisas do alto e tudo mais, né? Então, uma coisa é certa, aqueles que foram salvos vão demonstrar na sua vida o fruto da salvação. Eu quero terminar lendo com vocês Tiago. Vai um pouquinho para frente. Tiago, capítulo 2, um pouquinho para frente, descola as folhas aí. Quero ler Tiago e vamos finalizar. Porque há um contraste, né? A fé sem obras. Se de fato a salvação existe, se de fato eu fui salvo, isso vai se manifesta através das obras. Então, esse é o ponto de Tiago, né? Vai dizer, meus irmãos, qual é o proveito? Olha só. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Consegue pegar o ponto de Tiago? Né? Então, assim, não, eu tenho muita fé, gente. A gente percebe isso, né? Não, eu tenho muita fé. Fé em quem? Fé no quê? Fé na fé? Se você tiver fé em Cristo, e essa fé de fato for uma fé genuína, salvadora, ela vai redundar em obras, manifestação de misericórdia, de cuidado, de serviço, de se importar, né, de viver, de colocar a sua agenda, o benefício do outro também, porque senão a gente incorre, né, estamos trabalhando, e o mundo está morrendo e a gente não se apercebe, não há espaço na minha agenda para as boas obras. Eu preciso, de fato, me atentar. Somos salvos para as boas obras. E se você é uma nova criação, você precisa mostrar isso nas práticas diárias. Que nunca venhamos a esquecer. Fomos salvos para as boas obras. Amém?